Depois da pandemia, eu decidi ir nos Gideões, aqui em Camboriú, na pregação de um dos maiores referências que o Brasil já teve de pregadores, que é, né, o pastor Marco Feliciano. Agora, pasmem, a mensagem que ele ministrou, mudança de geração. E eu estava sentado justamente atrás dele. A nuca dele estava aqui e eu sentado aqui. E ele subiu para pregar. Eu quero mostrar um trechinho da mensagem que ele ministrou para vocês verem. Israel se tornou como uma folha seca de outono. Alguém já viu uma folha seca? Você olha e diz, é uma folha. Mas você é obrigado a dizer, está seca. Por quê? Ela tem aparência de folha, ela tem formato de folha, mas ela não tem vida. Israel se tornou muito parecido com a lua. Tinha o brilho do nome do passado. A nação dos milagres, a nação do grande Deus, a nação do Deus que abriu o mar vermelho. Tinha nome, tinha o brilho da lua. Mas a lua não tem calor. Tinha um brilho e não tinha um fogo. Israel era como o cano de uma espingarda. É reto, não há curva, é perfeito, mas por dentro só tem morte. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eu preguei, por misericórdia divina, nos maiores eventos pentecostais do Brasil. Eu preguei em todos os congressos estaduais das Assembleias de Deus do Brasil. Congressos com 5.000 jovens. Preguei uma vez no Maranhão com 50.000 jovens. Estádios, havia uma atmosfera, havia uma referência, havia uma unção, havia uma graça. Nos últimos anos acabaram-se todos os congressos. Esse é um remanescente. Gideões é um remanescente. Os amigos que viajam sabem o que eu estou falando. Os mega eventos, os grandes eventos não existem mais. E por quê? Porque a igreja não tem condição? Não, porque não tem mais jovens. Para onde eles foram, pastor? Se perderam. Porque as igrejas se preocuparam com a estrutura e não com a alma deles. Se preocuparam com a pulseira no braço. Se preocuparam se cortava o cabelo igual militar ou deixava crescido. Se preocuparam se o menino tinha um cavanhaque ou um bigode por cima. Apertaram, foram apertando com coisas humanas que não fazem sentido. O velho aguenta qualquer coisa porque ele tem experiência, ele é testado na vida. Eu aguento qualquer coisa, pode bater aqui que eu aguento. Minhas filhas não, porque são de outra geração. Elas não tiveram a minha idade. Eu tive a delas. Os nossos irmãos mais velhos que passaram pelos processos da juventude e sabiam a luta dos jovens, não tiveram paciência com eles, expulsaram eles. As igrejas que abriram, e hoje nós estamos aí com conflito, a Assembleia de Deus está tendo que pregar agora sobre o seu credo, não é mais doutrina, é o que nós cremos, pastor Gilmar. Coisas simples que qualquer um na minha época de criança aprendia em escola dominical, porque por um tempo esquecemos de pregar essas coisas e ficamos falando só de outras coisas. Transformamos o púlpito em um ringue de boxe, briga por posição, briga para ver quem aparece, briga para ver quem é melhor, briga pelo clique, briga por isso, briga por aquilo. Estamos nos perdendo e com isso perdemos uma geração inteira. Uma geração inteira. Eu tentei falar com o meu jeito de ser, matuto da roça. Me chamaram de rebelde por um tempo. Não entenderam, diz, não sou rebelde. Eu quero que o menino olhe para mim e veja que essa porcaria no meu braço, essa pulseira, não atrapalha Deus de me usar. Era isso que eu queria que eles entendessem. Eu tentei explicar para eles que a unção não está na gravata, porque a gravata não prega. Tentei explicar que não era o paletó, mas ninguém me entendeu. E temos uma geração inteira caída. Eu quero saber quem vai dar conta delas diante de Deus. Eu quero saber quem é que diante do trono vai falar assim, ó, por que você não me aceitou? Porque eu estava de barba e eu fui excluído, excomungado do ministério. E aí vão ter que olhar que quem está sentado no trono deve ter barba, porque aqui na terra a barba dele era comprida. Alguém diga, meu Deus. Queridos, diga comigo, tempo de transição. Você concorda comigo que nós estamos nesse tempo de transição? Nós estamos vivendo um tempo onde há uma mudança de gerações. Diga comigo, o meu maior inimigo agora é o passado. Mais uma vez, meu maior inimigo agora é o passado. Vou explicar qual geração você é. Você que está aí na sua casa, vou explicar qual geração está me assistindo à pregação agora. Essa geração que está me assistindo, pastor Gessé, não é a geração do Egito. Não é a geração do Egito. É a geração que está me assistindo agora, é a geração do deserto. O povo que saiu do Egito viveu 40 anos no deserto. Quantos anos? Faz 40 anos que está o avivamento no Brasil. Só que esse avivamento, diga comigo, foram 40 anos de avivamento no deserto. A igreja brasileira, nesses 40 anos últimos que vivemos agora, viveu um avivamento. Foi um avivamento de deserto. Os testemunhos são de maná. Os testemunhos são de livramento. Os testemunhos são de provisão sobrenatural.
coluna de fogo, né? Nuvem de dia, proteção. Mas a maioria não conseguiu construir nada em 40 anos. Porque era tempo de deserto. Conhecemos o Deus do deserto, que provia água da rocha, que provia maná, que provia codornas. Agora escute, diga comigo, meu pior inimigo é o meu passado. Nós somos tanto a geração do deserto, que quando a gente prega, né, e nós falamos dos milagres, nós lembramos sempre dos milagres de Moisés, que Deus fazia com Moisés. E foi tremendo. Moisés fez o mar abrir, Moisés fez água brotar da rocha, Deus através dele. Mas eu tenho algo para dizer. Sabe qual foi o maior milagre do Velho Testamento? Não foi o mar se abrir. O maior milagre que já houve no Velho Testamento foi através de Josué, que fez o sol parar por 24 horas. Se você vê o espaço do mar que se abriu, comparado à galáxia que teve que parar, não se compara. Então preste atenção. Se você ficar olhando para os milagres de Moisés, você não vai conseguir ver os milagres de Josué. Se você ainda está sentado em rodas, e nas rodas que você senta, a conversa é: tempo bom era o de Moisés, né? Se você senta nas rodas para cantar aquela música, né? Igreja pequenininha do bairro, eu não sei como é que tem uma música aí, né? Que essa que era boa, né? Se você senta nas rodas e diz: não, bom era 20 anos atrás, quando a gente subia monte. Bom é quando a gente ia lá nos Gideões, lá pastor Cisino ainda estava vivo. Esse é o teu pior perigo. Porque se você ficar olhando para a glória que está atrás, você não vai ver a glória que está na tua frente. Como é quadrangular enchia as tendas no Brasil. Aquele tempo que era bom. As tendas dos milagres. Eles conversam assim. E tempo bom é quando aquele congresso acontecia não sei aonde. Tempo bom é quando a gente fazia o retiro não sei do que. Não. Eu tenho algo para dizer para você. Aleluia. Lá em Isaías 43, verso 19. Essa é uma profecia para o Brasil. Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Brasil, eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Não percebes que eu estou prestes a fazer algo grande, algo novo, porque ainda estás olhando para trás? Josué 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Diga comigo: Moisés morreu. Moisés morreu. Billy Graham morreu. Pastor Cisino morreu. Outros morreram. E agora? Vamos morrer no deserto e ficar aqui esperando morrer, lembrando da glória do deserto? Ou você vai seguir Josué? A glória que estava sobre Josué não tinha nada a ver com a glória que estava sobre Moisés. A capacidade que Deus deu para Moisés foi para superar o deserto. A capacidade que Deus deu para Josué foi para tomar posse da terra prometida. Vou te falar, vou abrir meu coração para você aqui hoje. Qual é a minha guerra? Qual é o problema que nós temos aqui? Com a maioria de vocês que estão aqui sentados. Vocês estão acostumados a pregações de deserto, mas não estão acostumados com pregações de tomar posse da terra. Vocês estão acostumados a pedir a Deus pelo maná, mas vocês se sentem mal quando nós oramos para Deus te dar a terra que você vai plantar e colher.
Se eu pregar aqui sobre maná, todo mundo glorifica. Se eu pregar aqui de que na hora H, os 100 reais que falta, Deus vai prover, todo mundo glorifica. Mas quando eu falo assim, você vai construir prédios, você vai ser milionário, nós vamos construir universidades, nós vamos ter rádio, televisão, nós vamos ter tantas coisas, já no aplauso não é tão grande. Eu venho te dizer, Deus não me chamou para tirar você do deserto, para você ter uma mentalidade medíocre. Eu não sou Moisés, eu sou Josué. E a minha geração não vai ser a geração que vai orar por 100 reais no final do mês. A nossa geração vai construir universidade para Jesus. A nossa geração vai construir prédios para Jesus. Nós vamos tomar posse da terra prometida. Entraremos na política, na rádio, na televisão, na cultura, na música, nos filmes, em Hollywood. Aonde tiver um espaço, nós vamos entrar com a glória de Deus. E é todas as nações da terra. É Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile. Nós vamos formar, vamos construir uma igreja por mês. Sabe quais são as críticas que eu recebo? Ah, esse pastor pensa grande demais. As críticas que eu recebo são das pessoas que são da geração de Moisés. E dizem assim, não, esse pastor pensa coisa grande demais. Tem gente que já saiu da igreja e não, eu quero ir para uma igreja pequenininha, porque o bom era quando a gente estava no deserto. Essa igreja está bonita demais. Eu gosto daquela igreja que a privada tem aquela cordinha preta suja, porque é lá que Deus se move. Então ele associou tanto tempo. As críticas que nós recebemos hoje é porque a nossa igreja é bonita demais e eu penso grande demais. Aí eu chego aqui para a mensagem, irmãos, vamos se armar para enfrentar gigante. Mas o pessoal lá do deserto nunca enfrentou gigante, então eles não entendem. Quando eu falo assim, vai lá, abre a tua empresa, vai lá, comece a importar. Eles ficam tudo tremendo, falam, não pastor, para que importar se o maná vai cair no final do mês? Para quê? Para que entrar na televisão? Para que ter um satélite? Para que 5.000 metros quadrados? Para que construir um centro de convenções aqui na região? Há uma mudança de geração. Diga comigo, o velho está me impedindo de viver o novo. Toda atenção é pouca, ninguém se mexa agora, por favor, porque agora eu quero de verdade abrir meu coração. É injusto transferir o teu trauma do teu relacionamento passado para o teu relacionamento novo. Eu vou repetir. É injusto. Diga comigo, é injusto transmitir o trauma do meu relacionamento passado para o meu relacionamento novo. Quando isso acontece, você traz preconceitos e desconfiança que pode te levar a julgamentos injustos sobre a nova pessoa que você vai relacionar. Quando um homem ou uma mulher tiveram um relacionamento muito ruim e tiveram que infelizmente chegar ao divórcio, elas têm muita dificuldade de ter um segundo casamento, um segundo relacionamento. Porque às vezes essa pessoa ferida, ela pega aquela ferida e ela transfere para o novo parceiro, para o novo marido ou nova mulher. Aí ele fica sempre desconfiado. Ele fica sempre assim, quer ver? Daqui a pouco vai fazer a mesma coisa. E fica esperando a pessoa fazer aquela nova coisa. Às vezes até instiga para ver se faz a mesma coisa. O cara nem queria fazer, mas eu vou instigar para ver se faz. Então você fica projetando aquele trauma na outra pessoa que não tem nada a ver com aquela outra. E você acaba destruindo o teu relacionamento. Porque você não foi curado. Tem mulheres aqui que tiveram um péssimo relacionamento com seus pais. E elas transferem aquele trauma do pai para o marido. Aí cria preconceito, insegurança, desconfiança. Isso é um problema emocional. Aí você entra nos ciclos negativos. Ao não resolver traumas do passado, você acaba sabotando
a nova relação. Você mesmo sabota a nova relação que Deus está te dando. Vou parar de falar bonito e vou falar rasgado. Eu nunca causei um escândalo. Eu nunca traí minha esposa. Eu nunca roubei a igreja. E se o teu ex-pastor fez isso, não joga esse trauma para mim, por favor. Trate esse problema no teu coração. Lida com isso no teu coração. Confia que Deus escolheu um líder certo para essa geração. Deus tinha Davi guardado, Deus tinha um Samuel guardado, Deus tinha um Josué guardado. Ele ainda guardou muitos para essa geração. Quem quer o novo? Então solte o velho. Irmãos, eu nunca imaginei que o meu chamado era de reciclagem. Não queria reciclar. Mas eu estou obedecendo o que Deus mandou fazer. Eu falei para vocês da última vez. Eu queria trabalhar só com jovens e aí crescer com uma geração. Mas não funciona assim. Na geração do deserto, um ou outro é Josué e Caleb, Arão e Ur. Aqueles que sobraram e entraram. Tem dois, Josué e Caleb. Agora eu vou ser honesto também com vocês, amém? Se não encaixa para você essa conversa de nova terra prometida, de vinho novo, procura um lugar onde ainda se prega sobre as coisas de Moisés. Mas se você vai ficar aqui, esse ano nós vamos atravessar o Jordão. Vamos atravessar o Jordão juntos. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Quando você pensa que uma geração acabou, que não tem mais jeito, ou que ela morreu, ou que se corrompeu, Deus tem guardado um Samuel, que foi criado do lado da arca. Quando você pensa que, Saul se depravou, ou não tem mais jeito, a nação está acabando. Deus tem alguém chamado Davi, que está lá atrás das ovelhas, escondidinho. Eu não estou falando só de mim. Em todo o Brasil, desconhecidos, Deus está levantando novos Davis, novos Josués e novos Samuéis. Eu tinha 17 anos, quando eu estava no meu quarto de oração, como eu estava hoje, ali à tarde. E o Espírito Santo me mandou abrir em 1 Samuel. Comecei a ler 1 Samuel 1, 2, 3. E quando eu comecei a ler o capítulo 3, sabe quando você já não está mais lendo a Bíblia, parece que a voz de Deus está falando com você? Eu não estava mais lendo, tinha 17 aninhos, no meu quarto de oração. Com 17 anos eu já jejuava 21, 40 dias. E eu ali no meu quarto sozinho, o Espírito Santo me fez eu ler. Verso 1 diz, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Perante quem? E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Então, Samuel estava num momento de decadência. Samuel era o homem que viveu bem num novo mega ciclo. Literalmente, Samuel foi o último juiz de Israel. Samuel, ele tinha, nós chamamos tríplice unção. Ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta, muito parecido com o Senhor Jesus Cristo. E ele estava no fim de um mega ciclo, onde todos os homens atrás dele vinham corrompidos, e não havia visão manifesta, não tinha palavra de Deus, não tinha unção, não tinha um homem que se chamasse profeta, mas Deus tinha Samuel guardado ali. Sucedeu naquele dia, verso 2, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer-se, pois não podia ver. Olha só, Eli era o sacerdote velho, obeso, que não podia ver, não enxergava. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Verso 8, ele foi procurar,
Eli, ele disse, não fui eu que te chamei. No verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deitar-te, e há de ser, que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra lhe tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de alimentos. Deus deu uma palavra muito dura para Samuel, ele ainda é menino. Disse que ia matar Eli, matar os filhos de Eli, e que ia fazer algo em Israel, que ia tinir os ouvidos de todos os ouvintes de Israel. Agora entenda, diga comigo, a lâmpada do templo estava se apagando. Eli estava deitado, obeso, cego. Mas aí veio a voz de Deus e disse, Samuel, Samuel. Agora eu quero transferir essa carga para você. Está preparado? E se Deus estiver chamando o seu nome? Se Deus estiver falando o seu nome agora? Na situação que nós estamos vivendo hoje, com tantos escândalos, grandes instituições estão se desmoronando. Grandes denominações, as maiores denominações do Brasil hoje, estão desmoronando. Você pode dizer, eu não confio mais em ninguém. Ou você pode ser um Samuel. Não entenderam. 4, eu acho que o resto vão tudo ficar julgando essa geração. Tem Samuel entre nós. Deus está te chamando para ser uma solução. Deus está te chamando para te levantar. É verdade que Eli está deitado. É verdade que a lâmpada do templo está se apagando. É verdade que tudo está em decadência. Mas tem Samuéis que estão aqui nesse lugar. Tem Samuéis que estão me assistindo pela televisão. Tem Samuéis que ainda ouvem a voz de Deus. Samuel, o que você vai fazer a respeito do que está acontecendo? Você é aqueles que vai ficar na internet comentando vídeo de escândalo? Você é aquele que vai ficar nas rodas escarnecendo contra pastores? Você é aquele que vai ficar desegrejado dizendo eu não confio mais em ninguém? Ou você vai fazer parte da solução? Você realmente vai querer morrer no deserto? Você realmente vai dizer, não, porque um falhou, então agora eu também vou jogar no lixo todas as minhas promessas? Se eu pegasse cada um de vocês, que estão sentados aqui, e cada um que está assistindo em casa, e perguntasse, qual foi as promessas que Deus te deu? Qual foi o teu chamado? E se a gente olhasse um por um, quantos deles abdicaram do seu ministério? Quantos já disseram, eu vou virar empresário? Como disseram os discípulos quando Jesus morreu, eu vou pescar de novo. Eu vou ganhar dinheiro. Vou seguir coaches e ganhar dinheiro agora. Quantos estão seguindo coaches agora em vez de seguir pastores? E quantos em vez de ganhar alma, estão querendo ganhar dinheiro? Mas ao mesmo tempo estão tristes, estão frustrados, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Tem gente que está me assistindo em casa, diz, pastor, eu sou um desses. Tem gente sentada aqui hoje, diz, eu sou um desses. Eu já estive na presença. A decadência de Eli me judiou muito. Perdi minha confiança.
Mas essa mensagem é uma mensagem de esperança para o Brasil. Eu quero que essa mensagem chegue em todo o Brasil. Seja um Samuel dessa geração. Não seja alguém que vai ser da parte do problema. Venha fazer parte da solução. A glória que Deus tem preparado para nós agora. A glória que Deus tem preparado para agora é maior do que a primeira. A glória do segundo avivamento do Brasil será maior que o primeiro. A glória que o Brasil viveu nos anos 90, nos anos 2000, não se compara com a glória que há de vir. Você quer ser um Samuel? Samuel dormia do lado da arca. Quando eu morava lá na Espanha, eu pedi a chave da igreja para o meu pastor. E eu dormia no púlpito jejuando e orando, porque eu queria ser como Samuel. Muitas vezes eu durmo no meu quarto de oração, ouvindo a voz de Deus. Você se pergunta, por que o pastor é tão louco de fazer umas coisas assim, que sem dinheiro? Eu conheço quem me disse sim. Eu conheço quem me autorizou. Mas você fala assim, por que o pastor não tem medo de que a pessoa não seja curada? Eu sei que ele vai curar. Porque assim Samuel, ele não é cria do culto, ele é cria do quarto de oração. A intimidade que eu criei com Deus nesses 20 anos, não foi de culto, foi de quarto de oração. Você quer ser um Samuel? Temos que voltar para o quarto de oração. Essa vida é tão corrida, ficamos o dia inteiro na internet. Mas um ou outro Samuel, Deus tem levado para o quarto de oração, para ouvir a voz. Samuel foi o homem que resgatou o sobrenatural em Israel. Diz que não havia mais palavra, não havia mais profecia, não havia mais visão. Sabe o que Samuel fez? Resgatou aquela autoridade, resgatou os milagres, resgatou o profético. Olha o que diz, olha que texto lindo. 1 Samuel 3,19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, está vendo, Dan? Conheceu que Samuel estava confirmado. Diga comigo, confirmado. Deus provou, está confirmado por profeta do Senhor. Ei, olhe para mim. Nunca siga um homem que não foi confirmado por Deus como profeta. Pastor, como que eu sei que o homem está confirmado? Tudo que ele diz, ele faz, ele cumpre, Deus não deixa as palavras cair por terra. Se ele fala, Deus assina embaixo. Samuel foi o primeiro verdadeiro homem que teve a revelação da paternidade espiritual. Prepara essa, irmão. Essa é forte. Abraão, Isaac e Jacó viviam a paternidade no natural. Era a geração, né? Então ele era a paternidade de pai para filho. Era a paternidade biológica. E Deus abençoava a paternidade biológica. Até Samuel, paternidade era sempre biológica. Samuel era um homem tão espiritual que através dele, e de lá até os dias de hoje, ele se transformou no primeiro pai espiritual. Sabe o que ele fez? Ele edificou a primeira escola de profetas da Bíblia. A Bíblia vai mostrar que ele trouxe jovens numa escola e disse, nós vamos, olha a ideia dele, ele pensou, se eu formar outros profetas, traremos um avivamento para Israel. Primeira escola que existiu na Bíblia foi a escola de Samuel, escola de profetas, para levantar profetas.
Sabe como eram chamados os rapazes que estudavam lá? Filhos do profeta. Sabe por quê? Porque eles entendiam que do momento que eles entravam naquela escola, espiritualmente, eles iam se tornar filhos de Samuel. A maior mudança que já existiu no âmbito espiritual de Israel foi causado por Samuel. Porque Samuel, diferente da geração passada, a geração passada, quem é da geração passada sabe, que os nossos antecessores não deixavam sucessores. Mas os Elis não têm sucessor. Tem nepotismo, mas não tem sucessor. T.L. Osborne morreu, não tem sucessor. Ray Rabon, que morreu, tentou deixar um sucessor, está lá tentando. Benny Hinn não tem sucessor. Muitos não têm sucessor. Porque eles eram Moisés. Eu subo no monte, e eu desço do monte, e eu tenho as tábuas da lei, o que eu falar é lei. Samuel disse, nada disso. Eu vou fazer de vocês todos profetas. Eu vou ensinar a escutar a voz de Deus. E vocês vão subir no monte comigo. Nós vamos subir e descer juntos. A minha unção vai espalhar por vocês. Vocês serão meus filhos. Filhos dos profetas. A herança de Samuel é tão forte. A Exousia School de Samuel era tão forte que Davi frequentava lá. Davi frequentava, e lá eles tocavam música. Foi lá onde se inventou, se descobriu. Presta atenção, irmão. A escola de profeta foi tão forte que foi descoberto que através da música, os instrumentos sendo tocados haviam fluir entre o céu e a terra através dos instrumentos. Quem descobriu isso foi Samuel. Você tem noção que depois de 300 anos de morte espiritual, surge um profeta que ele mandava os profetas profetizarem com seus instrumentos, e Davi ficava frequentando aquilo. E o que Deus fez? Através de Davi, que era um filho dos profetas, que ele aprendeu a profetizar com Samuel, ele resgatou a adoração de Israel. E foi ele que descobriu isso, que a música atraía a glória de Deus, porque eles tinham tanta conexão com o céu, que eles descobriram que o céu tem música 24 horas. E falou, vamos trazer um pedaço do céu para a terra. E aí Deus levantou então o tabernáculo de Davi, por causa de Samuel. Alguém está entendendo? O termo filho dos profetas, por exemplo, 2 Reis 2:3, só para vocês verem. Deus está falando para o Brasil? Então, os filhos dos... Pergunte para mim, apóstolo. Quem eram os filhos dos profetas? Eram todos aqueles que participavam da escola de profetas de Samuel. Só que Samuel morreu. Olha o poder. Olha a herança espiritual que Samuel deixou para os filhos espirituais dele. Vai vendo quem foi neto espiritual de Samuel. Elias. Sabe quem era Elias? Criado na escola de profetas. A cultura profética foi criada por Samuel dentro de Israel. Lembra quando Eliseu queria profetizar? E ele disse, traz para mim é um tangedor que disse? Traz para mim um músico, que ele disse, não foi? 2 Reis 3:15, olha lá. Ora, pois, trazei-me um... Quem está falando isso é Eliseu. E sucede que tocando veio sobre ele a mão do Senhor e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Aí ele começa a explicar o que vai acontecer ali. Vai brotar água, etc. Ou seja, Eliseu sabia que quando ele estava com dificuldade de profetizar, ele chamava o menino para tocar. Toca aí. Aí. Prophesy. Agora, o ambiente profético
da escola de profeta era tão profundo. Quando eles ficavam tocando, eles tocavam e profetizavam, tocavam e profetizavam. Agora pensa, numa época que não tem internet, não tem biblioteca, não tem televisão, e nenhum deles precisava voltar para casa. Eles dormiam, ficavam lá. Era como se fosse um convento. Eles ficavam 24 horas tocando e profetizando, tocando e profetizando. E eles ficaram viciados na presença de Deus. É o que vai acontecer nos 21 dias. Nós vamos ficar aqui adorando, louvando, profetizando, pregando, e ninguém quer ir embora para casa. Viciados na presença de Deus. Quem inventou esse negócio de escola, irmão, foi Deus. Saul querendo matar a Davi. Qual era o objetivo de Saul? E aí ele pensou, eu acho que Davi está lá na escola de profetas. Aí Saul, pensa com um coração de assassino, com ira, com ódio, vou matar alguém. Vamos lá matar ele? Está onde? Está lá na escola de profetas. Vai lá, 1 Samuel 19, 23. Então foi também ele mesmo a Ramá. Diga comigo, Ramá era a escola de profetas de Samuel. E chegou ao poço grande que estava em Secô, e perguntando disse, onde estão Samuel e Davi? Disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre, e ia profetizando até chegar a Naiote. A glória de Deus era tão forte, preste atenção, que não só dentro da escola de profetas havia unção, mas já nas ruas, quilômetros de distância, foi chegando, já começou a profetizar. E ele também despiu as suas vestes. Não é que ele ficou nu, ele tirou as vestes de rei. Amém? Ficou só com as vestes simples. E profetizou diante do Senhor. E esteve nu. A palavra nu aqui quer dizer que não tinha a roupa de rei. Tá, gente? Não é 100%. Por terra, todo aquele dia e toda aquela noite, ele ficou com a cara no chão, profetizando 24 horas deitado. Lá nos anos 90, nós ouvimos falar de avivamentos, que as pessoas ficavam arrebatadas na igreja 24 horas. Existem vídeos dos avivamentos de Pensacola na Flórida. Eu já assisti esses vídeos, aonde os irmãos às 2 e 3 da manhã carregavam os corpos, vamos dizer assim, e tinham que deitar a pessoa na cama dela, porque elas apagavam. Aí diz, não, mas isso era emoção. Está na Bíblia, meu filho. Quando começou o avivamento da Lagoinha nos anos 90, que vinham os profetas americanos ali, está registrado que começou a chover dentro da igreja e não chovia fora. Isso está registrado. Mais de 5.000 pessoas experimentaram aquela chuva. Nos retiros dos anos 90 no Brasil, as pessoas eram arrebatadas e aconteciam coisas extraordinárias. E olhe bem para mim, porque eu vou profetizar. Estamos prestes a começar a viver um avivamento que foi mais glorioso que dos anos 90. E você vai ver profecias, sinais, milagres, maravilhas, manifestações do Espírito, meu Deus. E perguntaram no final da frase aqui, está também Saul entre os profetas? Pessoas vão chegar aqui com intenções erradas e se depararão com um ambiente de glória tão tremendo que vão terminar profetizando. Eu já perdi as contas de quantas pessoas falaram para mim, imagina os que não falaram. Pastor, não gostava do senhor, eu não ia com a tua cara, e agora me chama de pai espiritual. Pessoas que chegaram aqui, eu vou ver o que está acontecendo lá, certeza que não é verdade. E já começa a chorar, já começa a profetizar, já começa a primiciar, porque a presença de Deus é irresistível.